Fala galerinha, boa noite, boa tarde, bom dia. Então vamos lá, vamos para mais uma aula. Agora vamos para a parte para Física 3, tá? Eu sei que eu já falei um pouco de trabalho no campo elétrico potencial, mas aqui eu estou seguindo o cronograma, então seguindo o cronograma eu vou dar alguns bizus para vocês com relação à parte de trabalho no campo elétrico e potencial no campo elétrico uniforme, tá? Onde vocês tiveram algumas dúvidas, eu vou falar algumas coisinhas aqui e obviamente fazer alguns exercícios relacionados a isso, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisinha aqui, ó, trabalho dessa força elétrica nós já vimos, né, anteriormente. Nós temos deslocamento de carga de prova, né? Então, quando a gente tem lá o nosso campo elétrico uniforme, a gente tem algumas particularidades em que nós vamos falar da parte, né, da carga geradora e a carga de prova. O que é a carga geradora mesmo, Vandos? Carga geradora é aquela que vai gerar o campo elétrico, né? É aquela que vai fazer a ação. E quem é a carga de prova, Vandos? Carga de prova nada mais é do que o Qzinho, é a carga que vai ser colocada em qualquer, né, em determinado lugar daquele campo para dizer pra gente qual a intensidade do campo naquela localidade, né? Como a gente já viu anteriormente, o campo elétrico nada mais é do que uma perturbação, né, que é causada por uma carga geradora, tanto positiva quanto negativa. Nós já vimos que cargas positivas o campo elétrico sai, nós já vimos que carga negativa o campo elétrico entra. Ou seja, quando a gente fala da parte de campo elétrico, a gente vai trabalhar essa parte em que há perturbação. E a carga de prova? A carga de prova nada mais é uma carga que vai servir como prova mesmo. Ela vai servir naquela localidade para dizer pra gente, olha, nessa localidade tem um campo elétrico com tal intensidade. Para isso que vai servir a carga de prova, tá bom? Só que quando a gente começa a trabalhar a parte de trabalho da força elétrica, o que é o trabalho? Nós já vimos trabalho, né, parte como energia, nós já vimos por exemplo, da parte da energia mecânica, que a gente vai ver mais à frente, mas vocês já sabem mais ou menos. Então a parte de energia mecânica, que é o somatório das energias, e que a gente vai ter energia cinética, que é aquela relacionada à velocidade, a gente vai ter a potencial gravitacional, que é relacionada a uma determinada altura, a gente vai ter a potencial elástica, e a potencial elástica é relacionada a um comportamento com mola. Então, a gente vai ter vários tipos de energia e esse somatório vai se formar com relação à energia mecânica. A gente vai trabalhar nessa parte como se essa energia, né, o somatório dessas energias fosse algo constante. Então, à medida que um diminui, o outro aumenta para que mantenha, né, essa singularidade aí. Então é o seguinte, como vemos na parte mecânica, o trabalho da força elétrica não é obtido pela aplicação da definição de trabalho. Por quê? Porque a força elétrica não pode se manter constante durante esse deslocamento. Por quê, Wanderson? Pensa o seguinte, força elétrica a gente tem a interação entre duas cargas. E essa força elétrica, quanto mais próximo, maior essa força, maior essa interação. Quanto mais distante, menor. Por isso que na parte mecânica, na parte de trabalho dessa força elétrica, a gente não vai considerar que ela se mantém constante durante o deslocamento. Por que que não, Wanderson? Por causa dessa interação. A distância não vai ser mais a mesma entre as cargas. Se a distância não vai ser a mesma entre as cargas, eu não posso afirmar que essa força vai se manter. Tá? Agora, no entanto, o trabalho pode ser obtido através da variação de energia potencial da carga. Que energia é essa, Wanderson? É essa aqui que a gente já tinha visto anteriormente, ó. Energia potencial nada mais é do que Q vezes o potencial em A. Wanderson, espera aí. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui. A gente tinha visto anteriormente que a energia potencial nada mais é do que K, né? Não é isso? K, Qzinho sobre uma distância. Então, por exemplo, a energia potencial no ponto A, a gente vai ter essa situação. K, que é a constante no vácuo, né? O Qzão, que é a carga geradora, Qzinho, que é a nossa carga de prova sobre a distância D. Só que esse K, Q sobre D, a gente pode tranquilamente substituir por quem? Por potencial. Lembra que potencial nada mais é do que K, Qzão sobre D? Então, quando a gente tem energia potencial em A, a gente pode ter nada mais, nada menos do que a carga geradora vezes o potencial no ponto A. E no ponto B, carga geradora em relação
ao potencial no ponto B. E quem é o trabalho, Wanderson? O trabalho, aí é que vem a sacada. O trabalho nada mais é do que a diferença entre essas energias, tá? Então, a diferença entre essas energias vai fazer com que a gente tenha essa fórmula que a gente já viu anteriormente, né? Que o trabalho no trajeto AB nada mais é do que a carga de prova vezes a diferença de potencial, que mais à frente a gente vai ver que esse VA menos VB a gente chama de U, que é a diferença de potencial, tá? Então, nesse modo, a gente consegue calcular o trabalho no trajeto, né? Claro, considerando como esse trabalho pode ser feito com campos ditos conservativos. A gente está trabalhando com a parte de conservação da energia. Tudo bem? Agora, exemplo 1. Então vamos para o exemplo 1. Vamos lá. Algumas particularidades que eu queria que vocês prestassem atenção aqui com relação a esse exemplo 1. Primeiro, ele fala o seguinte, ó, a figura representa um campo elétrico uniforme e suas linhas de forças e equipotenciais. Então essas linhas de força são equipotenciais. Então tá ali. Então uma partícula de carga 2 picocoulomb, 2 picocoulomb. Normalmente vocês estão acostumados com mili, com micro, com nano. Então aqui eu coloquei um exemplo que tem pico, para que vocês se atentem a isso, tá? É comum cair pico? Não, não é. Mas eu coloquei aqui para vocês prestarem atenção, porque essas unidades são muito importantes. E aí, às vezes, é aí que vocês erram. Tudo bem? Então, ó, foi deslocada do ponto A para o ponto B. Então, pensa o seguinte, saiu do ponto A para o ponto B. Então, vamos lá. Primeiro, ele quer saber nada mais, nada menos do que quanto é que foi o trabalho de A até B, né? Então vamos prestar atenção. Isso é o que ele quer saber. Mas primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Vocês estão reparando que no ponto A eu tenho um potencial de 20 volts. Porém, lá em B a gente já tem um potencial de 5 volts. Então vocês estão percebendo que da esquerda para a direita, no meu caso da esquerda para a direita, no caso de vocês que vão assistir também vai ser da esquerda para a direita. Então da esquerda para a direita. Então da esquerda para a direita vocês estão vendo que o potencial está diminuindo. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, que é para vocês treinarem, é o seguinte, Wanderson, positivo aqui no esquerdo, negativo aqui no direito. O campo elétrico é uniforme, beleza. Porém, a direção e o sentido do campo vai dizer para mim se ali do lado esquerdo é carga geradora positiva ou negativa e no lado direito se é positivo ou negativo. Tudo bem? Então a primeira coisa. Segunda coisa que eu vou determinar é o seguinte, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, primeira coisa, cargas geradoras. Então eu vou botar aqui, ó. Então cargas geradoras. Primeira coisa, já determinei as cargas geradoras, né? Então, por exemplo, se fosse um elétrico uniforme com placas paralelas, eu já sei que a placa da esquerda seriam cargas positivas e do lado direito seriam cargas negativas. Primeira coisa que eu determinei. Segunda coisa, isso também é importante. Wanderson, eu lembro que você falou daquele macete que quanto mais próximo da carga geradora positiva, maior é o potencial. Lembram disso? Tá aí. Tô mostrando aí, ó, de novo. Olha o que está acontecendo. Quando você está próximo da placa paralela, no caso positivo, lado esquerdo, você tem 20 volts de potencial. Quando você está mais próximo da direita, você está com 5. Você está diminuindo. Tudo bem? Beleza? Então presta atenção com relação a isso. Ou seja, quanto mais próximo da carga geradora positiva, maior potencial. Terceira coisa. Beleza? Wanderson, eu desloquei a minha carga A para a carga B. Mas, por exemplo, e se eu deslocasse para essa carga C? Gente, outra coisa que vocês erram, né? Lembra que eu falei há um tempo atrás que não importava o trajeto para a realização do trabalho?
O que importava era o início e o fim. Lembra que eu falei isso para vocês antes? Então, por exemplo, nesse deslocamento de A para D, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, por exemplo, é muito fácil confundir vocês. Eu colocar, por exemplo, de A até C como 4 e de C até B como medida de 3, vamos supor. De A até C tem 4 metros e de C até B tem 3 metros. Vocês olham de A até B, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é o triângulo egípcio. E eu já falo, opa, de A para B eu já sei que tem 5 metros. Então, caso precisasse de uma distância, o cara ia lá e colocaria 5 metros. Errado. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver com relação a isso, mas errado. Prestem atenção com relação a isso. Mas aqui a gente não vai ter esse problema. A gente vai ter só isso aqui, ó. O trabalho é a carga de prova vezes a diferença de potencial em A e em B. Simples assim. Claro, a gente vai passar 2 picocoulomb para coulomb e o volt já está em volts, está suave, está tranquilo no sistema internacional, vamos aplicar. Só que aí tem o seguinte, gente. Pensa comigo. A gente tem que parar e prestar atenção no seguinte. Quando que vai ser positivo esse trabalho, Wanderson? E quando que vai ser negativo? Pensem comigo. A carga de prova, a partícula Q, ela tem 2 picocoulombs. Mas ali dá pra gente ver que ela é positiva. Então isso é um movimento espontâneo da carga. Como assim espontâneo? A gente já viu lá nas interações entre as cargas, que se eu colocar essa carga no ponto A, olha a placa que está mais próxima a ela. Ah, Vando, essa placa é positiva. Exatamente, a placa é positiva. Positivo com positivo faz o quê? Se repele. E olha para o lado direito, onde está mais próximo ali a B, essa placa ela é o quê? Negativa. Ou seja, positivo e negativo faz o quê? Atração. Então, quando eu coloco a minha carga em B, é algo espontâneo. Ela vai querer sair de A indo para B. Por quê? Em relação à placa da esquerda, que é positiva, ela quer se repelir. Com relação à placa da direita, que é negativa, ela vai querer se atrair. Então, é algo que vai acontecer o quê? Espontaneamente. Eu não vou forçar ela a fazer uma coisa que ela não quer. Um exemplo, se você pega um objeto que é da livre, lembra que é da livre? Você deixa esse objeto cair. Quando esse objeto cai, ele cai livremente, tranquilo, é natural. Agora, quando você pega o material e joga para o alto, é natural o movimento? Não, não é. Primeiro que você precisou imprimir uma velocidade. E segundo que ele vai chegar em determinado local, né, em determinada altura, que a gente chama de altura máxima, e ele vai voltar. Então não é algo natural. Então não é algo espontâneo. Eu precisei dar movimento àquilo ali. Agora isso aqui não. Eu larguei no ponto A, como a carga é positiva, ela vai tender a ir para o lado negativo, ou seja, para ir em direção a B. Então esse trabalho ele é positivo. Então ó, agora fica mais simples. Ó. Trabalho é igual a carga, que é 2, vezes 10 a menos 12, que é de picocoulomb, tá? Potencial em A é 20, menos o potencial em B, que é 5. Então isso aqui vai dar um trabalho para a gente de 20 vezes menos 5 dá 15, vezes 2 dá 30. Então isso dá 3 vezes 10 a menos 11 joules. Acabou, é só isso. Pô, Vando, isso é bem simples. Sim, é bem simples. Mas olha a quantidade de informações que tem numa figura simples dessa. Tá? Olha a quantidade de informações, olha a quantidade de questões que eu podia tirar daqui. Tudo bem? Então preste atenção, a matéria não é difícil, tá? Não é difícil, mas tem que prestar atenção nos detalhes. Então vamos lá. Uma observação, que é aqui que eu quero falar com vocês, aquela parada que eu digo, né? Falei que a parada que é do negócio da situação, do negócio do bagulho que eu falei que, pô, ia falar. Então aqui. Um fato importantíssimo. O trabalho da força elétrica é espontâneo. Uma carga livre deixada em um local onde há campo elétrico, naturalmente irá se deslocar, por consequência, haverá trabalho. Eu acabei de mostrar isso para vocês ali. E aí vem o seguinte, ó. Carga positiva procura menor potencial. Carga negativa procura maior potencial. Wanderson, não entendi.
Quer ver como é que você vai entender agora? Olha isso aqui. Placa paralela, campo elétrico uniforme. Do lado de cá é positivo, do lado de cá é negativo. E aí eu pego a nossa carguinha de prova. Peguei a nossa carga de prova, coloquei ela aqui, ó, no ponto A. Tá bom? Então, ó, carga no ponto A. A carga de prova que eu coloquei no ponto A, ela é positiva. Então, ó, carga positiva procura menor potencial. Se eu coloco uma carga positiva aqui em A, ó, vou botar até aqui embaixo, ó, positiva. Com relação à placa da esquerda, ela quer o quê? Que a placa da esquerda é a placa positiva. Ela quer se repelir, não quer? E com relação à placa da direita, ela quer se atrair. Concorda comigo que essa placa, né, essa carga quer vir para cá? Ah, Wanderson, concordo. Realmente eu concordo. Então, ó, carga positiva procura menor potencial. Claro, por quê? Quanto mais próximo da placa positiva, lembra que é maior o potencial? Que eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla. Então, quando eu coloco uma carga positiva ali no ponto A, por exemplo, ela vai em direção onde tem o menor potencial. Ah, agora faz sentido, né? Eu sei. E agora, carga negativa procura maior potencial. Então, vou botar aqui, ó, ponto B, ó. Então, ó, vou pegar aqui, ó, ponto B. Se eu boto uma carga aqui, ó, por exemplo, aqui, negativa, ela vai querer ir para onde? Ela vai querer ir para cá. Então, no ponto B que eu coloquei uma carga negativa, ela procura uma região de maior potencial. Faz sentido agora, né? Faz muito sentido, né? É, eu sei. Então, ó, aqui, só para a gente dar uma revisada. A gente vai ter o trabalho no campo elétrico uniforme. A gente já sabe que trabalho é força, né? A força vezes deslocamento universal. Só que quem é essa força? A gente está falando de uma força específica, a força elétrica. Se a gente está falando de força elétrica, a gente sabe que é o quê? Carga, né? Carga de prova vezes o campo elétrico. Não é isso que a gente viu? Pô, Wanderson, não lembro disso. Então, peraí. Olha isso aqui. A gente sabe, ó, que força elétrica é K, Q vezes Q sobre D ao quadrado. A gente sabe que campo elétrico é K, Q sobre D ao quadrado. Ah, tá, Wanderson, entendi. Então você substitui isso aqui e aí isso já vai me gerar F é igual ao campo elétrico vezes a carga. Entendeu agora, né? Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar isso na fórmula de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Só que quem é a força? É essa daqui, ó. Campo elétrico vezes a carga vezes a distância. Ou seja, trabalho é igual a QED. Carga de prova vezes o campo elétrico uniforme vezes a distância. Lembrando o seguinte, gente, o maior problema. Olha aqui, caso fosse emanada uma carga elétrica, né, num determinado ponto aqui da figura, né? Vou botar a primeira figura aqui, ó, primeira figura. Na primeira figura, quando eu coloco, ó, a gente já está vendo ali que o campo elétrico ele está indo para a direita, então já sei que o lado esquerdo é positivo, o outro é negativo. Coloquei minha carga de prova. Se minha carga de prova estiver indo de A para B, claro, considerando que a minha carga de prova é positiva, esse trabalho é positivo. Agora, se ela vem de B para A, a gente já sabe que esse trabalho ele é um trabalho resistivo, ou seja, ele está contra a minha vontade. Ponto. Então é isso que ele está falando aqui. Agora, pensa na seguinte situação. O trabalho realizado pela força elétrica é o mesmo em ambos os casos, só muda o módulo, tá? Só muda o valor. Quando o deslocamento de uma partícula em um campo elétrico uniforme não ocorre sob uma mesma linha de força, como na figura, é preciso cuidado. O deslocamento da partícula é sempre paralelamente às linhas de força.
sempre paralelamente às linhas de força. Aqui é que mora o problema, gente. Aqui é que mora o problema. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês veem uma situação dessa, vocês já pensam logo no triângulo egípcio, 3, 4, 5? Vai ter exercício e vocês já vão ver isso aí. Então, olha aqui. Olha a distância percorrida. Quando você tem esse tipo de trabalho, tá? Quando você tem esse tipo de trabalho, o que acontece aqui? Você está indo de A para B. Só que quando você está fazendo em relação a isso, você não está trabalhando com relativos potenciais? O potencial, por exemplo, num ponto C que está aqui, não é o mesmo potencial em B? Eles não estão na mesma linha equipotencial? Então, toda vez que você tiver essa distância entre eles, se você for parar para ver, né, se você for parar para analisar aí, são linhas equipotenciais. Então, tecnicamente, entre A e C, né, entre A e C, eles vão ter particularmente o mesmo potencial. Se eles vão ter o mesmo potencial, a carga é a mesma, não é isso? E o potencial é o mesmo, gente, a variação também vai ser a mesma. Então o trabalho para levar uma carga de A até C é o mesmo para levar de A até B. Beleza? Tranquilo? A gente vai ver isso em exercício, tá? Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo 2, em que o exemplo 2 é o seguinte. Na figura a gente tem um campo elétrico uniforme de intensidade 4,5 Newton por coulomb, né? E é abandonada uma partícula eletrizada com carga de 4 picocoulombs, mais uma vez picocoulombs, para treinar. Desprezamos a ação da gravidade, a partícula desloca espontaneamente no sentido da força, tá ali. Determina o trabalho da força elétrica no deslocamento AB. Então, quando eu joguei ela no ponto A, coloquei ela no ponto A, espontaneamente ela foi em direção, né, no sentido de B. E aí o que acontece? Por que isso aconteceu, Vandos? Vandos, do lado esquerdo representando uma carga geradora positiva, do lado direito uma carga geradora negativa. O campo elétrico está apontando para lá, está na mesma direção da força elétrica. Beleza, percebi que você entendeu isso tudo, tá? Então fui para lá. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem um campo elétrico, a gente tem a carga de prova e a gente tem a distância. Então a gente vai fazer o trabalho. A gente pode usar o CAD direto? Pode. Tá aqui, ó. Tá? A gente pode usar o trabalho igual a carga vezes o campo elétrico vezes a distância. Porém, para que a gente, ó, pra gente ter uma noção, né? Pra gente ter uma noção, pensa o seguinte: ele foi de A para B de uma forma espontânea. Esse trabalho é positivo ou negativo? Falando, esse trabalho é positivo. Ele realmente faz isso, é algo natural para ele. Beleza, então, primeira coisa você determinou. Segunda coisa é, Vando, sua carga está em picocoulomb, eu tenho que passar para coulomb. Então, beleza. Então, 4 vezes 10 a menos 12. Vandes, o campo elétrico está normal, posso colocar do jeito que está ali. Show de bola. Então tá lá, 4,5. Vandes, e com relação à distância? Qual é a distância no sistema internacional? Metro, né? Então, isso aqui passa para metro. Agora sim. Agora eu posso calcular o meu trabalho de A até B. Tudo bem? Então, ó, 2 vezes 45, 90. 9 vezes 4, 90, 360. Vezes 10 a menos 14. Isso dá 3,6 vezes 10 a menos 12 joules. Vandos, é bem simples. Sim, é bem simples, tá? É bem simples. Tranquilidade? Beleza? Então é bem simples. Vandos, agora aquela questão que você falou com relação ao ponto C. Então preste atenção, tá? Preste atenção.
mesmo que ele se desloque de A até C, qual é a distância que ele vai percorrer? Olha o que ele fala aqui. Quando o deslocamento de uma partícula em um campo elétrico uniforme não ocorre sobre uma mesma linha de força, como na figura a seguir, é preciso cuidado. O deslocamento da partícula é sempre calculado paralelamente às linhas de força. Paralelamente às linhas de força. Tá vendo aqui, linha de força, ó? Ó, linha de força é essa aqui. Então, paralelamente, quando ele fala de, por exemplo, de A para C, a distância vai ser de 20 centímetros também. Vandos, como assim? Pensa comigo. Ele sai do ponto A, tá? Vou prolongar aqui, ó. Ó, vou prolongar. Vou botar aqui o ponto A para que vocês tenham, ó. E aqui vou botar o ponto C. Então, quando ele sai de A para C, né? Quando ele sai de A para C, a distância percorrida, ó, ele pode vir para cá, depois 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 para cá e depois para cá. Qual é o deslocamento dele? Vandos, é o final menos inicial. Beleza. Qual é o final? 20. Qual é o inicial? 0. Ou seja, quando você tem essa situação, né? Quando você tem essa situação, você vai levar em consideração, né? Você vai levar em consideração o deslocamento dele em relação ao paralelo da força. Então, ó, de A até B, tá aqui, vamos supor que tem 20 centímetros. De A até C, você vai considerar a distância entre os potenciais de A e B. Ah, Vandos, mas eu poderia muito bem fazer um triângulo ali e ligar de A até C, isso viraria uma hipotenusa e eu calcularia. Beleza, você poderia. Só que pensa o seguinte, aqui, né, aqui, a gente não está trabalhando com essa parte de vetor. Por que isso, Vandos? Por que está acontecendo? Quando a gente tem superfícies equipotenciais, tá? Vocês têm que prestar atenção em uma coisa. É aqui que ocorre o grande problema. Quando você tem a superfície equipotencial, olha aqui, isso é uma carga geradora positiva. Quais são as superfícies equipotenciais dela? Não são aqui, ó? Aqui vocês estão vendo uma planificação. Mas na verdade, ó, olha o que está acontecendo. Você tem A e você tá aqui, ó, tem A, vamos supor, né? E aí aqui você tem B. Só que aqui você tem C, ó, C e aqui você tem B. Qual a distância entre A e B? Não é a diferença dos raios? Pô, pior que é, Vanus. Qual é a distância entre A e C? Não é a diferença dos raios? É, por isso. Assim não fica tão óbvio, mas assim fica mais fácil de vocês perceberem. Por quê? Quando a gente fala de superfícies equipotenciais, a gente tem que levar em consideração o quê? Que eles são, ó, isso aqui, são circulares, são raios. Por que que o potencial em B é o mesmo potencial em C? Porque ele está sobre a mesma ação do campo, no caso, do campo elétrico gerado pela carga geradora ali. Ele está à mesma distância. Então, em qualquer ponto nesse raio, ele vai ter o mesmo, no caso, campo elétrico. Ele vai ter o mesmo módulo. Agora entendeu? Entendeu, Ritiane? Agora foi? Por que você perguntou em relação à energia potencial? Por causa disso. Beleza? Então, ó, potencial elétrico no campo elétrico uniforme. Nós temos o campo elétrico ali, uniforme, não está variando tranquilamente. E depois nós temos o potencial, né? E à medida que essa distância vai aumentando, o potencial vai caindo linearmente. A gente já viu isso. Por quê? Wanderson, potencial é K vezes Q sobre D. Ou seja,
Se aumento a minha distância, diminui o meu potencial. Beleza, tranquilo de entender isso, né? Bem suave, né? E aí vem o seguinte, ó. Vamos. Relação entre o campo elétrico, né? Relação entre o potencial e a intensidade do campo elétrico. Espera aí que aqui saiu meio cortado. Deixa eu acertar isso aqui. Agora sim, agora ficou no jeito. Então, ó. Primeiro, diferença de potencial. Lembra que eu falei do VA menos VB, ou seja, de DDP, diferença de potencial. E a gente tem o seguinte, ó. Vocês vão ouvir falar muito disso. O ED. Aqui ele botou campo elétrico vezes distância é igual a U. Mas U é igual a ED, né? U, ED. Por que isso, Vandos? Lembra que a gente viu que trabalho, né? Lembra que a gente viu que trabalho nada mais é do que carga vezes a diferença de potencial? Só que quem é a diferença de potencial? Tá aqui, ó. U. E aí vai ficar o trabalho é Q vezes U, que é a diferença de potencial. Só que, lembra que a gente viu que a força nada mais é do que o campo elétrico vezes a carga? Então eu posso dizer que a minha carga, né? Posso dizer que, no caso, a minha carga é o quê? F sobre E. Posso dizer isso? Pode. Posso dizer também que diferença de potencial não é E vezes D? É. Posso colocar ali, simplificar tranquilamente. Avanço. Posso colocar também, por exemplo, Q vezes U. Então, por isso que vai ficar o ED aqui. Você pode fazer a substituição que você quiser. Você está relacionando tudo ao campo elétrico uniforme, né? Então, quando você tem trabalho igual a Q vezes variação, que é o U, pode colocar? Pode. Você pode pegar lá U é igual a ED? Pode colocar também, né? Força não é E vezes Q? É. Então tá aqui, ó. Q vezes E vezes D, tranquilamente. Posso tirar a carga gerada, né? A carga de prova, vai sobrar o ED. Então, se você sabe todas essas fórmulas, pode usar todas elas em variados exercícios de variadas formas. Claro, você vai usar aquele que melhor, né, lhe convém naquele devido exercício. Mas fora isso, pode usar qualquer uma delas, tá? E aí, ó, exemplo 3. Olha o exemplo 3. Eu tenho uma superfície plana, tá aí infinita. Nesse caso já botei ali, ó, que o lado esquerdo é positivo. Tudo tranquilo. Até aí, belezura para vocês. Aí vocês vão fazer o seguinte. Primeira coisa que vocês vão determinar. Ele fala o seguinte: a superfície é plana, positiva, positivamente carregada. E origina um campo que está lá. O valor do campo elétrico é de 6 vezes 10 a sétima. Tranquilo. Considere que o ponto B e C na figura são equidistantes da superfície carregada. São equidistantes, mesma distância. E além disso, considere também que a distância entre o ponto A e B é de 3 metros. Entre os pontos B e C é de 4. Com isso, os valores encontrados para a diferença de potencial entre A, B e C, ou seja, U de AB, U de BC e U de AC, são respectivamente. Pô, Vantos, você colocou isso de pegadinha, né? Obviamente que eu fiz isso. Então, a primeira coisa que a gente vai determinar é o seguinte, né? Ele quer saber qual, né, os valores encontrados para a diferença de potencial no ponto A, B e C. Então, ó, ele fala o seguinte: de A até B, ele tem 3 metros. Tudo bem? Então, eu posso fazer o seguinte. O que eu vou fazer? U de A até B, essa diferença, potencial B, né, potencial A, o que eu vou fazer, Vandos? Já aprendi que é U E vezes D. O ED. Por quê? Ele me deu a distância e ele me deu o campo. Então aqui é bem simples, Vandos. 6 vezes 10 a sétima e a distância de 3 metros também no sistema internacional, tão tranquilo. Isso aqui dá 18 vezes 10 a sétima,
que é 1,8 vezes 10 a oitava. Isso, unidade de DDP é volts. Volts, determinei. E aí ele pergunta, diferença de potencial entre B e C. Gente, lembrem-se que B e C são superfícies carregadas, porém elas são equidistantes das placas. Se elas são equidistantes das placas, quer dizer que elas são superfícies equipotenciais. E se elas são superfícies equipotenciais, o que a gente tem? Que a diferença entre os seus potenciais é zero. Por quê? Vamos supor que eles tenham 10 volts de potencial. Os dois, 10 menos 10, zero. Então, todos que estão na mesma superfície equipotencial têm a mesmo potencial. Só que aqui ele está perguntando a diferença de potencial e não o potencial. Se ele está perguntando a diferença do potencial entre os dois, é zero. Tá bom? Então, já peguei, ó, 1,8, zero. Opa, então tá indo bem. E agora ele quer saber a diferença de potencial entre A e C. E aí vem aquilo que eu falei para vocês. Wanderson, é o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó. O de A até C, já até sei, ó, já vou direto, ó. 6, 10 a sétima, e a distância tá na cara, Wanderson. 3 metros, então, ó, de A até B, vou até botar aqui, bonitinho, 3 metros. De B até C, ele já me deu, Wanderson, 4 metros. Wanderson, de A até C, pô, eu estudei muito isso aqui. Se é triângulo egípcio, já vai direto, é 5. Então aqui eu venho, ó, 5 metros. Pode parar por aí. Pode parar, filho. Pode parar. Pode parar. Lembra o que o tio falou pra você? Eu não vou nem, ó, vou deixar só aqui rabiscadinho, tá? Não vou nem apagar, vou deixar aqui rabiscadinho. Lembra que eu falei pra você? Que C e B, né? Que C e B, primeiro, que eles têm o mesmo potencial. Segundo, lembra que a distância entre eles é paralela às linhas de força? Ou seja, Wanderson, você já falou que a distância é sempre entre os potenciais. Não é a distância... Não entendi, Wanderson. Entendi. Não entendi. Então, se o potencial em B é igual ao potencial em C, e a diferença de potencial de A e B é 1,8 vezes 10 oitava volts, de A até C também vai ser. Agora eu entendi. Eu falei, né? Eu avisei. Então, tá aqui. Beleza? Ah, Wanderson, foi legal? Foi porque já vi muitos errarem isso. E ó, pode perceber lá, olha o que ele colocou. AB, 3. BC, 4. Gente, ó, já vem já, ó. Já tá na cabeça. Triângulo 3, 4, 5. E aí o cara já coloca. Vamos pensar, tá? Não vamos cair nessas pegadinhas. Beleza? E aí, ó. Essa parte aqui é a parte de equilíbrio. Então, ó. Equilíbrio eletrostático entre duas esferas interligadas. Calma, calma. Essa daqui, por que eu coloquei? Sim, carro de consciência. Quando tem esse equilíbrio eletrostático entre duas esferas, então interliguei as duas esferas. Então pensa o seguinte, antes delas serem ligadas, cada uma tinha sua devida carga. E a gente já aprendeu mais à frente, né? Anteriormente, que quando você tem essas duas cargas, quando você tem essa interação entre essas duas cargas, que você coloca em contato, tal, o que vai acontecer? Vai haver um fluxo, né, de elétrons de uma para outra, para que cheguem ao quê? A um equilíbrio eletrostático, né, para que elas se equilibrem. Então, beleza. Só que aí quando você coloca duas esferas, né, Q1 e Q2, você colocou elas através, né, elas estão interligadas. E aí vai se manter o seguinte: Q1 mais Q2. O que é Q1 mais Q2? Carga 1 da esfera 1 mais carga da esfera 2 vai se manter constante
né, depois delas serem interligadas. Ou seja, carga depois delas serem interligadas de 1, mais a carga depois de ter sido interligada de 2, vai ser igual às cargas antes. Tá? Então, por exemplo, carga 1 e carga 2 antes de serem interligadas vai ser igual a carga 1 e carga 2 depois de serem interligadas. Tudo bem? E aí, a gente vai criar uma relação. Né? Devido a esse equilíbrio, os potenciais vão acabar se igualando. Tá vendo a sacada? Os potenciais vão acabar se igualando. Então, como é que isso vai acontecer? A gente tem que o potencial em cargas, né, em esferas, é K0 vezes K1 sobre R1. Mesma coisa, KQ sobre D, só que a gente está falando de esfera. No lugar da distância, qual é essa distância? É o raio, tá bom? Então a gente vai ter que os potenciais vão se igualar, e nisso que os potenciais vão se igualar, vai criar a seguinte relação. Q1' sobre R1 vai ser igual a Q2' sobre R2. Ou seja, carga depois de ser interligada sobre o raio 1 vai ser igual a carga 2 depois, no caso, de ter sido interligada sobre o raio 2. Essa é a equação. Então essa equação ela vai mostrar para a gente o seguinte. Após as esferas atingirem esse equilíbrio eletrostático, as novas cargas, né, de cada esfera são proporcionais ao raio de cada uma. Tá entendendo? Ou seja, Wanderson, vão ser proporcionais às cargas. Então, por exemplo, se eu tenho um raio grande, pode ser que o meu Q2 seja proporcional, ou seja, tá pegando a sacada? Então, no equilíbrio eletrostático, a gente vai criar essa relação, que é Q1 depois de ser interligada sobre R1 é igual a Q2, Q1 sobre R1 é igual a Q2 sobre R2. Beleza? E aí, agora vamos botar em prática. Né? Então eu tenho uma esfera de raio 2 centímetros, R1, e carregada com carga Q1, 6 picocoulomb. Pô, de novo pico, Wanderson? Claro, nunca mais vocês vão esquecer disso. E uma esfera de raio 2, 6 centímetros, carregada com carga menos 2 picocoulombs. São conectadas por um fio, né? E mantidas afastadas uma da outra. Após atingirem o equilíbrio eletrostático, qual a carga de uma delas? Aí vocês de cara vão fazer o quê? Fala pra mim o que vocês vão fazer de cara. Aí vocês de cara, já conheço meu povo, vai pegar e vai fazer o seguinte, Wanderson. Q1 sobre R1, Q2 sobre R2. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você vai fazer o seguinte. Eu disse pra você que Q1 mais Q2 é igual a Q1' mais Q2'. Por quê? Eu tenho uma esfera de raio tal e carregada com carga tal, 6 picocoulomb. E uma esfera de raio 2, né, de raio 6 centímetros, carregada com carga Q2 menos 2. Depois elas vão ser conectadas por um fio e depois elas vão se manter afastadas. Então o que vai acontecer? Elas tinham carga 6 e menos 2. Foram colocadas em contato e depois foram afastadas. Então é isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Não já ir fazendo direto, pegar o R1, ou seja, Q1, R1, Q2, R2. Calma. Calma. Primeiro vocês têm que analisar a seguinte situação. Esse 2, né, esse 6 picocoulombs e esse menos 2 foi depois do contato, antes do contato, tá? Prestar atenção. Então vamos lá. Então eu sei que Q1 é 6. Eu não vou colocar o pico agora não, vou deixar só 6. Depois eu vou lembrar que os dois são pico. Claro, os dois são em pico, então fica tranquilo. A relação Q1', Q2' também vai ser em pico. Então eu tenho Q1, que era de 6 picocoulombs, mais menos 2. Isso vai ser a relação Q1' mais Q2'. Então eu sei que Q1' mais Q2', isso é igual a 4. Tudo bem? Então beleza, achei a relação entre eles. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O que a gente viu? Wanderson, Q1' sobre R1 tem que ser proporcional a Q2' sobre R2.
Tudo bem? Q1' sobre R1 tem que ser igual a Q2' sobre R2. E a gente vai fazer o seguinte. Quem é Q1'? Q1' é 6 picocoulomb. Então, ó, 10 a menos 12. Sobre R1, que é igual a 2 centímetros, que é 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2? Não esquece de passar para metro não, tá? Vamos trabalhar com o sistema internacional. Isso é igual a... Quem é... Por que eu botei 6 aqui? Eu não botei 6, não. O bom da tecnologia é isso, eu posso fazer sumir. Então, ó, Q1' aqui é Q2' sobre o raio aqui que vai ser de 2 centímetros, aqui vai ser de 6. 6 vezes 10 a menos 2. E aí a gente pode fazer o seguinte, bota em função de Q1 ou de Q2, tanto faz. Posso fazer o seguinte, ó, Q' é igual a 4 menos Q2'. Não posso fazer isso? Posso. Coloco aqui, ó, 4 menos Q2' sobre 2 vezes 10 a menos 2 é igual a Q2' sobre 6 vezes 10 a menos 2. Posso simplificar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2. E aí vai ficar isso aqui, ó. Seguinte, ó. Simplifiquei, agora eu simplifico 6. Simplifico aqui o 6 com 2, isso vai dar 3. E aí vai ficar o seguinte, ó. 4 menos Q2' vezes 3 é igual a Q2'. Então isso aqui vai dar 12 menos 3 Q2' é igual a Q2'. Então vai ficar 4 Q2' é igual a 12. Então Q2' é igual a 3. Obviamente que Q1' é igual a 1, que é 4 menos 3. Beleza? Então aí, após atingir o equilíbrio, qual é a carga de cada uma delas? Então, Q2' é 3 coulombs, né? E 1 picocoulomb, né? No caso vai ser picocoulomb e aqui picocoulomb. Beleza? Suave? Lembrando que as cargas, como a gente tinha falado no início, eram em picocoulomb. Então, ó, aqui 3 picocoulombs e aqui 1 picocoulomb. Tranquilo? Então, rapaziada, ó, agora eu falei tudo que eu poderia falar de trabalho da força elétrica, trabalho no campo elétrico uniforme, potencial no campo elétrico, né? E no campo elétrico uniforme. E o seguinte, agora a gilipoca vai piar. Daqui a pouco a gente vai entrar em corrente. Associação de resistores, ô glória, adoro. Então, ó, pega bem a visão, porque senão vai passar mal lá na frente, hein? Vai passar mal lá na frente, vamos lá, hein? Então, ó, uma boa noite, uma boa tarde a todos, uma boa noite, uma boa manhã, um bom dia, um bom final de semana, uma boa semana, tá? Continuem na pegada, confiem no processo. Confiem no processo. Ano que vem, jalecozinho, já pode pegar o jaleco e ó, seguir adiante. Valeu, rapaziada? E ó, pra finalizar, Wakanda Forever. Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo